Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é 7 de julho de 2025 e olha, o cenário está bem agitado. A gente vai dar uma geral nas novas tarifas americanas que estão sacudindo o comércio global e os mercados. Sim, bastante movimento lá fora. E também mergulhar na confusão aqui no Brasil envolvendo o imposto sobre operações financeiras, o IOF, e aquele debate sobre juros, né? Que não para, né? Pois é. E ainda dar uma olhada no que está rolando na cúpula do BRICS, que acontece aqui no Rio. Então, puxa a cadeira e vamos entender o que está acontecendo. Para começar, o governo americano jogou pesado. Anunciou novas tarifas, algumas bem salgadas, viu? Entre 10% e 70% para cima de parceiros comerciais. E parece que não para por aí. Exato, tem mais por vir. Isso já deu um susto assim nos mercados asiáticos. A bolsa de Hong Kong teve a maior queda diária desde 1997. Nossa, é muito tempo. Bastante. E ainda tem essa ameaça de uma taxa extra de 10% para países que adotarem políticas do grupo BRICS consideradas anti-americanas. Isso muda o tabuleiro, né? Sem dúvida. É a política comercial sendo usada como uma ferramenta geopolítica muito clara. O dólar até se fortaleceu um pouco com essa notícia. Interessante. E a China, claro, não ficou parada. Já está buscando, rotas alternativas de exportação pelo Sudeste Asiático. E até retalhou a União Europeia em dispositivos médicos. Hum. E aquela novela da possível venda forçada do TikTok nos Estados Unidos, sabe? Parece que está caminhando para um desfecho, um acordo talvez. Finalmente, né? E como os mercados financeiros reagiram a tudo isso? Foi assim, um cenário meio misto, né? Sim, variado. A bolsa americana, o S&P 500, subiu um pouquinho, mas na Europa a coisa ficou mais morna, mais parada. Sem grande emoção por lá. Já o preço do petróleo caiu. E olha que interessante, mesmo com a tensão lá no Mar Vermelho, caiu porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, a OPEP+, decidiu aumentar a produção. Oferta e demanda falando mais alto apesar da geopolítica. E lá nos Estados Unidos, uma notícia boa para o banco Wells Fargo, né? Finalmente se livrou daquele limite de crescimento de ativos que vinha desde 2008, depois de uns escândalos. Sim, uma recuperação importante para eles. E a Nvidia, hein? Impressionante, quase alcançando 4 trilhões de dólares em valor de mercado, tudo por conta da inteligência artificial. Esse caso da Nvidia é um símbolo do poder econômico gigantesco que a inteligência artificial está ganhando. Mas, assim, nem tudo são flores lá fora, né? Como assim? A dívida pública americana continua sendo uma grande preocupação. As projeções indicam que pode dobrar nos próximos 30 anos. O investidor Ray Dalio até alertou para rupturas dolorosas se o nível atual de gastos do governo continuar. Preocupante. E dando uma olhada rápida em outros lugares, nos Estados Unidos os dados de emprego foram fortes, mas tem um debate se o crescimento veio mais do setor público ou do privado, o que pode, talvez, adiar a corte de juros. Ah, entendi. No Reino Unido, a Previdência preocupa e a farmacêutica AstraZeneca está pensando em sair da Bolsa de Londres. No Japão, salários reais continuam caindo. A Índia cresce bem, mas tem seus próprios atritos comerciais com a China. E o Vietnã, olha, se destaca. Crescimento forte, atraindo muito investimento estrangeiro, apesar de uma leve alta na inflação. Interessante esse panorama global. Agora, trazendo a conversa aqui para o Brasil, a semana começou agitada com a crise do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, aquele tributo sobre crédito, câmbio, seguros. Sim, o famoso IOF. Vários partidos questionaram um aumento recente lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes acabou suspendendo a medida e chamou uma audiência para tentar um acordo. Uma judicialização que traz incerteza, né? Muita. E o Roberto Campos Neto, que saiu recentemente do Banco Central, criticou a ideia. Disse que esse imposto não afeta só os ricos, mas prejudica toda a cadeia produtiva. É um argumento forte. Já o governo argumenta que o objetivo não seria aumentar a arrecadação. Bom, essa disputa judicial sobre o imposto tão relevante cria, como você disse, muita instabilidade econômica. E ela está diretamente ligada a outra discussão quente, a taxa básica de juros, a Selic. Sim, o eterno debate.
Vimos até farpas públicas trocadas entre o próprio Campos Neto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre isso. O ponto é que juros altos por muito tempo geralmente sinalizam problemas mais profundos na economia, sabe? Como o desequilíbrio das contas públicas. Faz sentido. O próprio Campos Neto já tinha alertado que, sem um controle efetivo de gastos, a dívida pública brasileira pode crescer bastante. É um ponto de atenção constante. E como estão alguns setores específicos da nossa economia? O agronegócio, por exemplo, colheu uma safra recorde, mas enfrenta aquele velho problema da falta de armazéns. É um gargalo logístico sério. Olhando o quadro geral, a indústria extrativa, estou falando de minérios, petróleo, ganhou muito peso na nossa economia no produto interno bruto nas últimas décadas. Sim, um movimento claro. Enquanto os setores como a construção civil e a indústria de transformação perderam espaço. Parece também que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pode voltar a focar em financiar grandes empresas, ressuscitando aquela ideia das campeãs nacionais. É uma estratégia que gera debate. Outra coisa, entrou em vigor a tarifa social de energia elétrica. É um alívio para famílias de baixa renda, claro, mas representa um custo que acaba sendo distribuído para os demais consumidores. Um subsídio cruzado na prática. Ah, e um dado curioso que surgiu. As apostas online, as famosas bets, estariam impactando negativamente a receita das farmácias. Como assim? Impactando farmácias? É o que estão dizendo. Supostamente, parte do dinheiro que iria para remédios estaria indo para jogos online. Uma coisa para se observar. Bem inesperado isso. E falando em dinheiro e tecnologia, um ponto que virou crítico é a segurança digital. Tivemos um ataque hacker recente que conseguiu desviar mais de 500 milhões de reais. Nossa, 500 milhões. Exato. Afetou inclusive o sistema Pix, o que levou o Banco Central a suspender temporariamente algumas instituições financeiras envolvidas. E até os sistemas do Supremo Tribunal Federal registraram milhões de tentativas de invasão. Isso tudo mina a confiança no sistema financeiro digital, né? Com certeza, é muito sério. Mudando um pouco o foco. Para as relações internacionais, tivemos aquele encontro entre o presidente Lula e o presidente argentino Javier Milei. Foi marcado por um clima, digamos, tenso. As diferenças ideológicas ficaram bem claras ali. Evidenciou bem essas diferenças e complicou um pouco o futuro do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, bloco que o Brasil acabou de assumir a presidência temporária. A visita de Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner também gerou controvérsia. Sim, esses movimentos na vizinhança sempre repercutem. E não podemos esquecer da cúpula do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os novos membros que aconteceu aqui no Rio. Ah, verdade. Começou um tanto esvaziada pela ausência dos presidentes da Rússia, o Putin, e da China, o Xi Jinping. Mas mesmo assim, o bloco reafirmou a intenção de aumentar o financiamento de projetos usando moedas locais, através do novo Banco de Desenvolvimento. Buscando alternativas ao dólar. Exatamente. E a Rússia propôs a criação de um sistema de pagamentos próprio, nessa mesma linha, tentando reduzir a dependência do dólar. O grupo também se posicionou sobre o conflito em Gaza, pedindo um cessar-fogo. Mas claro, a sombra das novas tarifas americanas paira sobre o bloco, adicionando mais uma camada de pressão geopolítica ali. Ufa, foi bastante coisa hoje. Então, para tentar amarrar tudo, o cenário global está bem tenso com essas novas regras comerciais americanas, né? Enquanto aqui no Brasil, a gente acompanha de perto as batalhas fiscais, as discussões sobre juros e esses desafios na segurança digital. Exatamente. É um momento global bem complexo, onde economia e geopolítica andam cada vez mais de mãos dadas. O Brasil precisa navegar com muita cautela nesse ambiente todo. Fica até uma reflexão, né? Como o país vai conseguir equilibrar as pressões internas por mais gastos sociais, investimentos, com a necessidade de manter a estabilidade fiscal num mundo tão imprevisível? É a pergunta de milhões. Bom, muito obrigada por acompanhar a gente neste Se Liga Economia de hoje, 7 de julho de 2025. Continue ligado aqui no Se Liga Economia para seguir navegando pelas águas da economia global e brasileira.